Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Chegamos no nosso quinto dia, minha gente, com a graça de Deus. Quero aqui acolher você que está entrando, que está se achegando nesse momento de oração comigo. Seja bem-vindo, viu? Aproveita aí, coloca para mim o seu nome. Se você é daqui de São José do Rio Pardo, se você é de outra cidade, coloca o nome aí da sua cidade nos comentários para mim saber aonde que está chegando aí essa live, da onde você está rezando comigo, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Yara, sou missionária da Comunidade Presença e estou aqui durante esses dias rezando com você, com a palavra de Deus nesse mês tão especial que é o mês da palavra, o mês que a nossa igreja pede, né, nos convida, se acheguem perto da palavra, né, cresçam na intimidade com a palavra, e nossa comunidade atendeu esse pedido, proporcionando esse momento junto com vocês, né, de rezarmos com a palavra, tá? Hoje nós vamos meditar Romanos, tá bom? Então, se você está aí, tá desde o primeiro dia, eu espero que você já esteja no seu cantinho de oração, hein, minha gente? Vocês perceberam que aqui ficou o meu cantinho de oração. Então, vai para o seu cantinho, pega a Sagrada Escritura, já pega o seu caderno, seu lápis, sua caneta, marque aí o que te chamar a atenção. Qualquer coisa, risca a sua Bíblia, onde você sentiu que Deus falou com você, que te marcou, qual foi o versículo, qual foi a palavra. É que não vai dar para vocês ver, mas se vocês perceberem aqui na minha Bíblia, ó, tá riscado, e eu risquei também de cor de rosa as palavras que mais ressaltou aos meus olhos, aquilo que Deus mais me chamou a atenção. Então é muito bom, gente, é bom, Deus fala com a gente sempre, né? Então vamos lá, minha gente, vamos rezar para dar início a esse momento? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado Jesus, pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor nos ajude mais um dia a nos aproximar da Tua Palavra. Nos ajude, Jesus, a escancarar a porta do nosso coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos oriente, nos ensine, nos exorte, né, com a Tua Palavra, nos direcione. Acalme o meu coração, acalme o coração deste meu irmão, dessa minha irmã que está rezando aqui comigo hoje. Venha mesmo colocar ordem naquilo que está em desordem. Venha, Jesus, ser para nós no dia de hoje o nosso consolo, né? A resposta que tanto nós estamos precisando, que tanto nós estamos recorrendo a vós. Fale hoje conosco. Prepare a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração para acolher os teus ensinamentos, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá, gente? A passagem está em Romanos, capítulo 4, versículo dos 13 ao 23. Perdão, do 13 ao 22. Vamos ver o que Jesus quer falar conosco aqui? Vamos lá. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça, da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser a promessa, e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente,
e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão. Não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Olha que lindo aqui, gente. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. Vamos parar aqui rapidinho. Olha que lindo. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé. Minha gente, Abraão foi literalmente o pai da fé. Olha para você ver, ele esperou sem saber se ia acontecer ou se não ia acontecer. Mas o que, Yara? Olha para você ver no versículo 19. Não vacilou na fé. Embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido, ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Vamos parar aqui rapidinho. Aqui, Paulo está falando para aquele povo de Romanos que Abraão, o pai da fé, ele tinha 100 anos, Sara tinha mais de 80 anos, e mesmo assim eles acreditaram, eles confiaram na promessa que Deus havia feito, que eles iriam se tornar pais. Mesmo quando a lei humana dizia que aquilo era impossível, Abraão e Sara acreditaram fielmente. A palavra diz 2 vezes, eles não vacilaram na fé. Eles acreditaram que aquilo que Deus havia prometido, que eles iriam se tornar pais de uma grande multidão, eles confiaram fielmente nessa promessa. Mesmo quando aos olhos dele, até mesmo aos olhos dele, eles olhavam e falavam assim, não tem como isso. Isso é impossível. Eu sou velho, né? A minha esposa é velha, a minha esposa é estéril. Como assim? Mas eles acreditaram, eles confiaram. E ainda diz no versículo 21, Abraão, né? Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Gente, olha esses ensinamentos. Foi esses versículos que mais me chamaram a atenção nesta palavra. Abraão não vacilou, Abraão não desconfiou, Abraão ele estava convencido da promessa de Deus. Essas 3 palavrinhas que eu grifei aqui, que eu circulei. Não vacilou, que falou 2 vezes, não desconfiou e ele estava convencido que Deus era um Deus poderoso para cumprir aquilo que ele ia falar, que ele prometeu. Se agora a gente pegar essa palavra e trazer para nós, como a gente aprendeu no primeiro dia, o que Deus quer falar conosco nesta palavra, o que será que Deus quer mexer aqui dentro comigo e com você? É simples. Como está a nossa fé? Será que nós estamos convencidos das promessas que Deus fez para nós? Mas Yara ainda não cumpriu. Então, Abraão ainda não tinha visto o cumprimento da promessa que Sara estaria grávida, mas ele acreditou. E nós? Deus já fez promessas, Deus fez muitas promessas que já se cumpriram na minha vida. Mas Deus ainda fez muitas promessas que ainda não foi cumprida, mas eu tenho certeza. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu só preciso esperar. Então, minha gente, trazendo essa palavra para nós, como anda a nossa fé? Nós estamos convencidos das promessas de Deus? Nós confiamos ou nós desconfiamos de Deus? Será que a gente reza assim, né? Quando a gente vai conversar com Deus, a gente vai,
apresenta para Ele essa causa, essa situação, e nós fala: olha, Senhor, eu confio que o Senhor está cuidando. Só que não demora um pouquinho, nós já está pegando para a gente aquilo que nós entregamos para Deus, aquilo que nós entregamos para Jesus. Como que será que está a nossa fé? Será que nós estamos vacilando ou será que nós estamos convictos de quem é o Deus que nós servamos? Hein? Como será que está isso? Como que está a nossa fé? Pergunte aí para você mesmo. Como que eu estou? Se a gente pegar na Bíblia, se a gente pegar a palavra fé e se perguntar, mas Yara, o que é a fé? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina. Se você pegar lá no dicionário, ele vai falar o que significado da fé. Porém, se você pegar aí em Hebreus, pega aí comigo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aqui também já fala o que é a fé. Olha que lindo para vocês verem. A fé é a posse antecipada das coisas que esperamos. É a demonstração das coisas que não se vê. A própria palavra fala para a gente. A fé é nós acreditarmos naquilo que a gente não vê. Abraão acreditou sem ver. Paulo está falando conosco através dessa palavra. Vocês precisam ter fé. Deus está falando comigo e com você. Vocês precisam acreditar em mim. Se Deus fez uma promessa, se apegue nela, reze, confie e acredite que uma hora ela vai chegar. Às vezes tem muitos que estão acompanhando a live agora ao vivo, que está passando por essa situação que Abraão e Sara passou, não conseguindo ser pais. Mas Deus já prometeu para vocês. Só que vocês já por conta da promessa ainda não chegar, já vacilaram várias vezes. Jesus hoje está falando, eita, volta, confiem, acreditem. Então vamos hoje, Vamos hoje pedir isso para Deus através da nossa oração. Vamos pedir para Deus, Senhor, aumente a minha fé. Dai-me a graça de, assim como Abraão, ser o pai da fé, que eu seja mesmo uma mulher de fé, que eu seja um homem de fé, que eu seja um jovem, um adulto, uma criança, eu não sei quem você é, mas que Deus nos dê a graça de ter a nossa fé aumentada. Vamos rezar pedindo isso. Vamos pedir mesmo, clamar isso, para que Deus nos ajude, porque se não for com Ele, nós não vamos conseguir ter fé. É pedindo, a fé é um dom, então nós temos que pedir para que Deus conceda-nos, abra as comportas do céu e derrame sobre nós esse dom, essa virtude, esta graça que é o dom da fé. Então vamos juntos? Amado Jesus, nesta noite, nós queremos mesmo suplicar a Ti, Pai, que o Senhor nos dê a graça, por intercessão de Jesus, nos dando mesmo a graça do dom da fé. Muitas vezes nós já vacilamos, muitas vezes nós desconfiamos da Tua promessa, muitas vezes nós vacilamos nos cumprimentos da promessa que o Senhor já fez na nossa vida. Muitas vezes nós acreditamos mais na lei do homem do que nas tuas próprias promessas. Muitas vezes nós esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. E nós nos apegamos na lei do homem. Ah, Senhor, venha nesta noite, venha nos concedendo este dom, o dom da fé. Abra as comportas do céu e infunda mesmo na nossa alma, no nosso ser, esta fé de acreditar mesmo quando os nossos olhos não contemplam, de acreditar mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós ouvimos das pessoas, aonde está o teu Deus? Aonde que está o Deus que você serve? Sendo que já está acontecendo tudo isso com você.
Aonde que está o Deus que você ama, que você prega, sendo que está acontecendo isso com você? Ah, Senhor, dai-nos a graça. Dai-nos a graça de não vacilarmos na nossa fé. Dai-nos a graça de professarmos com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com o nosso ser, que nós somos homens e mulheres que acreditamos em Ti, mesmo ainda quando a promessa não chegou até nós. Dai-nos desta graça, Senhor. Eu peço essa graça a mim, mas eu também peço essa graça a esses meus irmãos que tanto têm passado dificuldade, provação, tentação, situações difíceis que têm feito com que a fé deles ficassem prejudicada, que esse dom ficasse mesmo assim vacilante. Dai-nos esta graça, Senhor. Dai-nos essa graça de sermos homens e mulheres fortes, homens e mulheres mesmo de fé, Senhor, de acreditarmos, de tomarmos posse que o Deus que nós amamos, que nós servamos, é um Deus mesmo poderoso. É um Deus assim como Abraão disse. Ele acreditou fielmente que o Deus, ele é um Deus poderoso e cumpre as promessas. Então dá a nós essa graça. Dá-nos essa graça de sermos convencidos através desta palavra. E nós pedimos tudo isso através das tuas mãos, Virgem Maria. A Senhora foi a mulher da fé. A Senhora foi aquela que acreditou fielmente na vontade de Deus. A Senhora foi aquela que se abandonou à vontade de Deus. Dai-nos a nós esta graça. Dai-nos nesta noite, a mim e a esses meus irmãos, de sermos homens e mulheres de fé. Que as pessoas, Virgem Maria, quando olharem para nós, olhem e falem assim: essa pessoa, ela é diferente. Ela é uma mulher, ela é um homem de fé. Concede-nos esta graça, Virgem Maria. Concede-nos esta graça. Guarda esta palavra no nosso coração e nos ajude a ruminar cada versículo que foi proclamado aqui, para que essa palavra caia mesmo como uma flecha, como um grande fogo na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Minha gente, sobre a nossa ação do dia de hoje, aquilo que Deus pediu para mim é fazer, na verdade, é rezar uma jaculatória durante todo o dia, né? O finalzinho dessa noite e no próximo dia eu rezar: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos repetir junto? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que você durante todo o dia hoje, nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, você proclame isso em alta voz. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém? Amém? Quero aproveitar aqui então, fazer um comunicado e também dar os avisos para vocês, tá? O comunicado é que sábado e domingo, então, nós não teremos live. Por quê, Yara? Sábado é um dia onde é o dia da Virgem Maria, né? É o dia que a nossa igreja nos pede para nós nos aproximarmos dela. Então, o convite que nós fazemos para você, que tal você rezar o terço com a sua família, né? Pedindo para que Nossa Senhora te ajude mesmo, ajude você, ajude a sua família a ser íntimo da palavra. E no domingo é dia do Senhor, minha gente. É dia da gente ir para a missa, é dia da gente comungar o Cristo, né? O Cristo que se fez pão, né? Ali, a Eucaristia, ser para nós, na verdade para nós, essa grande força. E também na Santa Missa ser alimentados pela palavra, porque ali tem a primeira leitura, tem o Salmo, tem segunda leitura, tem o Evangelho. Então você pode pegar uma dessas leituras, rezar com ela, né? Colocar em prática esses 4 passos, tá? E aí a gente volta na segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui pelo canal do YouTube da comunidade. Não se esqueça, segunda-feira, você que é daqui de São José do Rio Pardo,
também pode estar vindo participar aqui pessoalmente conosco da nossa noite Dynamis, viu? Um momento de grande intimidade com o Espírito Santo. Uma noite de clamarmos, vem Espírito Santo. E aí depois à noite, você vem e reza aqui comigo com a palavra de Deus, tá? Do dia 23 ao dia 29, campanha de oração aqui na nossa comunidade. Dia 23, abertura, bem no dia de São Padre Pio, baluarte da nossa comunidade, com missa às 7h30 da noite. E vamos encerrar no dia 29, às 7h30 da noite, com a Santa Missa em honra aos arcanjos. Durante toda a semana, Jesus estará aqui exposto na nossa comunidade para você vir e fazer o seu momento de adoração. Jesus vai estar exposto 24 horas. Então, Jesus vai ficar assim de maneira... Vamos estar em momento de oração assim, todo momento, durante toda a semana, tá? E qual que é a oração, Yara? O Santo Rosário. Nós vamos rezar pedindo a Nossa Senhora pela paz do mundo, né, pela conversão dos pecadores, pela comunidade presente. E você também pode vir e trazer, né, a sua causa, a sua intenção para rezar junto com a gente, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Não esqueça aí de pensar na sua ação do dia de hoje, se é essa jaculatória ou se é outra. E nos vemos segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui pelo canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês. Graça e paz. Tchau, tchau.